microfone na mão e uma ideia na cabeça, o Poetry Slam entra em cena. Resumo: nas mais inventivas e democráticas práticas da poesia performática em todo o mundo, com notáveis aspectos sociais, culturais, políticos e artísticos. Um movimento que cresce progressivamente em países com realidades muito diferentes como França, Canadá, Alemanha, Zimbábue, Gabão e Singapura, apenas para citar alguns exemplos. No Brasil, em 2008, foi inaugurado o ZAP, Zona Autônoma da Palavra, o primeiro slam de poesia brasileiro, que a cada edição vem despertando interesse do público, principalmente após o terceiro lugar conquistado por uma brasileira no mais importante campeonato de poesia falada da atualidade, a Copa do Mundo de Poesia Slam, na França. Observando o Poetry Slam de sua gênese até aos dias atuais, e relatando algumas experiências presenciais, este artigo tem o intuito de apresentar o que é, como se dá, algumas de suas particularidades. Poderíamos definir o Poetry Slam, ou simplesmente slam de diversas maneiras: uma competição de poesia falada, um espaço para livre expressão poética, um fórum onde questões da atualidade são debatidas, ou até mesmo mais uma forma de entretenimento. De fato, é difícil defini-lo de maneira tão simplificada, pois em seus 25 anos de existência, o Poetry Slam se tornou, além de um acontecimento poético, um movimento social, cultural, artístico que se expande progressivamente e é celebrado em comunidades em todo o mundo. Foi no ano de 1986, no Green Mill Jazz Club, um bar situado na vizinhança de classe trabalhadora branca no norte de Chicago, nos Estados Unidos, que o operário da construção civil e poeta Mark Kelly Smith, juntamente com o grupo Chicago Poetry Ensemble, criou um show cabaré poético vaudevilliano, chamado Uptown Poetry Slam, considerado o primeiro Poetry Slam. Smith, em colaboração com outros artistas, organizava noites de performances poéticas, numa tentativa de popularização da poesia falada em contraponto aos fechados e assépticos círculos acadêmicos. Foi nesse ambiente que o termo Poetry Slam foi cunhado, emprestando a terminologia slam dos torneios de beisebol e bridge, primeiramente para denominar as performances poéticas, e mais tarde as competições de poesia. Assim, em um fim de noite de forma orgânica, e a partir de um jogo improvisado, o Poetry Slam nasceu, como é relatado por Susan B. A. Somersville em seu livro The Cultural Politics of Slam Poetry. Smith encontrou, por acaso, um formato que pegou. Ele realizou uma competição simulada no final do show, deixando o público julgar os poemas apresentados no palco primeiro com vaias e aplausos e, posteriormente, com pontuação numérica. O público foi compelido por este formato e Smith logo fez da competição uma atração regular nas noites de domingo do bar Green Mill. Foi lá, entre tilintar dos copos de uísque e rajadas de fumaça de cigarro, que o Uptown Poetry Slam nasceu. O Uptown Poetry Slam, que acontece até hoje nas noites de domingo no mesmo bar Green Mill, ganhou adeptos, poetas e audiência. Cresceu vertiginosamente e o Poetry Slam se espalhou não só por Chicago, mas por outras cidades dos Estados Unidos. As competições se tornaram nacionais, culminando em 1990 no primeiro National Poetry Slam realizado na cidade de São Francisco, no qual competiram 3 times com slammers de Chicago, São Francisco e Nova York. Logo as competições chegaram a países como Suécia, Inglaterra, Alemanha e Canadá. Em 2002, o primeiro campeonato internacional de slam foi realizado em Roma, Itália. Os poetas se apresentaram em suas línguas nativas e em uma grande tela de projeção posicionada atrás deles, o público acompanhava simultaneamente as traduções. Hoje as maiores comunidades de slam fora dos Estados Unidos estão na França e Alemanha, mas estima-se que existam mais de 500 comunidades, em países como Austrália, Zimbábue, Madagascar, Ilhas Reunião, Singapura, Polônia, Itália e até mesmo o Polo Norte. O termo comunidade define bem os grupos que praticam o Poetry Slam, já que esses vêm se organizando coletivamente em torno de um interesse comum, sob um conjunto mínimo de normas e regras. As comunidades cultivam o respeito aos fundadores do movimento e conhecimento detalhado sobre sua recente história, seus fundamentos e filosofias. Ainda dentro dessa vocação comunitária, muito embora existam figuras carimbadas e habitués que frequentam regularmente os slams, tornando-se uma espécie de personagens, não há incentivo à criação de poetas superstars, mas pelo contrário, prega-se que o propósito do Poetry Slam não é a glorificação do poeta em detrimento de outros, mas a celebração da comunidade a qual ele pertence.
Para que um slam aconteça é fundamental a participação coletiva e ativa de todos os presentes, embora existam artistas que se destaquem na cena, até mesmo tornando-se celebridades e seguindo carreira solo, como é o caso de Saul Williams, ator do premiado filme Slam. Estes são considerados por muitos slamers como artistas que fazem spoken word e não slam, na medida em que este último só se dá com a participação da comunidade, de outros slamers, sem que nenhuma das partes participantes se sobrepõe à outra. O termo spoken word está relacionado com diversos universos, como o da poesia beatnik, dos movimentos negros americanos e seus discursos políticos, do hip-hop, e o das performances literárias contemporâneas. Começou a ser usado no começo do século XX nos Estados Unidos e se referia a textos gravados e difundidos pelo rádio, e foi muito difundido nos anos 90 no surgimento dos slams. Somerville refere-se às relações do spoken word com os gêneros da música negra americana, principalmente o hip-hop. Dá ênfase às origens comerciais do spoken word, que por poder ser uma manifestação que pode ser registrada, reproduzida e comercializada, principalmente pela indústria fonográfica, tornou-se um rentável produto comercial, algo que muitos de seus participantes e apreciadores desconhecem. De fato, a aura do slam, o momento presente em que o encontro se dá, não é passível de reprodução. E muito embora existam registros dos campeonatos e até mesmo livros de antologias com os poemas que são recitados, nada substitui a presença física, o encontro, o diálogo entre as diferenças, ponto central desse tipo de manifestação. Nesse sentido, os slams que inicialmente têm como mote a competição, tomam a proporção de uma celebração, que conta com um mestre de cerimônias, chamado Slam Master, e onde a palavra é comungada entre todos sem hierarquias. Um círculo poético onde as demandas do agora de determinada comunidade, suas questões mais pungentes, são apresentadas, contrapostas e organizadas de acordo com as experiências que esta vivência. Tudo isso acontece de forma dinâmica, roteirizada, em um percurso bem definido que conta com claros pontos de partida e de chegada, uma abertura e um fechamento, criando entre esses dois momentos um espaço que é preenchido com performances, poemas e onde tudo pode acontecer. Sob o ponto de vista prático, as comunidades de slam organizam-se de acordo com suas realidades, e são incentivadas pelo próprio Mark Smith a levarem em consideração suas especificidades e a criarem dinâmicas de funcionamento que atendam às suas demandas, para que a prática do slam se torne orgânica e não algo rígido e aprisionador. O slam tem um caráter copyleft, nenhuma das comunidades paga para usar o nome ou o método, as informações são disponibilizadas em rede para todos, e são não só comuns, mas incentivados, o diálogo e o trânsito entre diferentes comunidades. O que nós fazemos, o que nós sabemos. O que descobrimos é passado de poeta para poeta, de cidade a cidade, de slam a slam, até para nossos rivais, ou inimigos competitivos. Dessa maneira, embora encontrem-se variações na forma de realização dos slams, na maior parte das comunidades existem 3 regras fundamentais que são mantidas. Os poemas devem ser de autoria própria do poeta que vai apresentá-lo, deve ter no máximo 3 minutos e não devem ser utilizados figurinos, adereços, nem acompanhamento musical. Se pensarmos na primeira regra, quando o autor que escreve é aquele que vai representar o texto, e ao analisarmos a performance poética do ponto de vista do discurso, uma ideia fundamental para o seu entendimento é a de autorrepresentação, que neste caso diz respeito não só a contar sua própria história, com suas próprias palavras e com uma profunda apropriação de seu sentido, mas também contá-la criando uma estética específica e própria que influi no conteúdo e é influenciada por ele. Além disso, ainda pensando em autorrepresentação, o slamer, ao dar o seu depoimento, situa-se em uma instância performática em que arte e vida fazem parte do mesmo plano e não há dissociação entre ética e estética, como comenta o DJ Eugênio Lima em entrevista concedida. Quando falo de autorrepresentação, refiro-me a um posicionamento artístico, no qual as posições e as visões de mundo são matéria indissociável da construção artística, ou seja, a obra de arte como meio específico da vida e do discurso político do artista, que de posse da sua história pessoal a utiliza para um exercício de socialização de sua vivência, transformando sua experiência individual na vivência do coletivo, sendo desta forma catalisador de uma história ancestral, tal como o xamã ou o flaneu. Ritualizando sua experiência, consegue representar-se, da mesma forma que através do rito coletivo consegue sentir-se representado no conjunto da sociedade.
Esse caráter de autorrepresentação que é trazido pelos slamers na figura do autor-performer se potencializa e se intensifica dentro de outra regra. Os poemas devem ter no máximo 3 minutos. A restrição do tempo é algo que de início democraticamente garantia que o maior número de pessoas participasse dentro da duração determinada dos eventos de slam. Mas para além disso, ela é um limite que acabou por influir diretamente na forma e até mesmo no conteúdo dos poemas apresentados. Considerando que os slamers contam com um período de tempo reduzido para comunicar uma ideia, provocar emoção, contar uma história e despertar sentimentos no público e nos jurados, podemos dizer que seu trabalho criativo passa por um processo determinado e específico de concentração e expansão. Num primeiro momento, os slamers utilizam toda sua habilidade poética e de composição para trazer a um espaço de tempo reduzido o máximo de profundidade sobre o tema o qual querem desenvolver ou da frequência cênica que querem invocar. Posteriormente se dá o momento da expansão, quando o conteúdo concentrado se vivifica por meio da emissão sonora e se dilata na performance, abrindo universos de tempo, espaço e memória, ultrapassando o limite temporal, presentificando a força-forma do texto, em seu sentido amplo, e levando o público a percorrer tempos-espaços memoriais, históricos, espirituais, míticos e afetivos. É nesse momento que se dá o encontro das memórias, e reconstruindo o tipo de memória que partilham o texto e seu consumidor, descobre-se a imagem da leitura escondida nele. Dependendo do grau de identificação da plateia com o poema, esse tempo se estende ou se contrai, distancia ou aproxima o passado, presentifica ou desmorona o presente e joga iscas para o futuro. Os espectadores vibram com slamers que conseguem tirá-los de onde estão, que provocam paixão, ódio, que despertam desejo, dor, repulsa, admiração. Os poetas que entram nessa arena sabem que terão que emocionar a audiência, seja pelo humor, pelo horror, pelo caos, pela doçura, pela perturbação ou pelas inúmeras sensações emocionais e corporais que propõem, e os mais diversos recursos são usados por eles para atingir esses fins. Nesse caso, a regra que não permite o uso de adereços, figurinos ou acompanhamento musical também influencia tanto na composição quanto na execução da performance, pois apenas com a modulação da voz e do corpo, do qual a voz também é parte integrante, os poetas devem criar todos os efeitos que qualquer um desses elementos trariam. A partir disso, nota-se nas apresentações dos slamers, um trabalho artesanal que realizam com a palavra, que se torna uma palavra visível, e tratada como um pedaço de barro ou de madeira modelada, talhada, pintada com cores, em meio a recursos de velocidades, intensidades, repetições, densidades, timbres e marcadores de oralidade, é organizada para materializar o que não existe, e que os poetas desejam presentificar para a audiência. Tudo isso traz teatralidade às performances, pois a necessidade de composição minuciosa obriga os slamers a explorarem o máximo de seus corpos-vozes, em sua musicalidade, dinâmicas de respiração e movimentação corporal, presentificando nessa dança representação, imagens, sentimentos e cores, na busca pela comunicação imediata e urgente. Nesse sentido, não há quem saia ileso das performances de um slam. Todos estão em risco, implicados em seus saberes, já que a performance, de qualquer jeito, modifica o conhecimento. Ela não é simplesmente um meio de comunicação. Comunicando, ela o marca. Outros 2 pontos fundamentais dentro de um slam de poesia, e que dizem respeito à recepção, são os jurados e o público. Num total de 5, os jurados são escolhidos aleatoriamente dentre o público presente, levando-se em consideração o máximo de diversidade possível. Os jurados têm a difícil missão de dar notas aos poemas apresentados, considerando o conteúdo e a forma. Recebem plaquetinhas ou papéis onde marcam notas de 0,0 a 10,0. As placas são levantadas individualmente, imediatamente ao final de cada poema, e dessa maneira não há tempo para análises demoradas. O impacto da performance e das palavras é o que geralmente é julgado. A menor e a maior nota caem para que não haja favorecimentos ou desfavorecimentos propositais. É feita uma média e o poeta que consegue a maior pontuação nas rodadas é o campeão da noite. O público participa inspirando os poetas com aplausos, batendo os pés no chão, vaiando quando concorda ou discorda das notas dos jurados, e é encorajado a fazê-lo pelo Slam Master. Em alguns casos, o público chega até a interferir com palavras nos poemas, ou num gesto que já virou código nos slams, estalando os dedos ritmadamente em sinal de concordância e de contentamento com o poema apresentado.
A competição é sempre uma característica polêmica quando falamos em poetry slam, e na medida em que os campeonatos foram se tornando conhecidos e chamando a atenção da mídia, aumentaram as críticas à maneira fria e pouco profunda, com que são atribuídas as notas aos poemas, e até mesmo ao fato de se dar notas a poemas que por si só, já seria algo absurdo. Também são feitas críticas à qualidade dos poemas apresentados, que decai com a recorrente utilização de truques e fórmulas prontas à medida que os slamers, por conta do aspecto competitivo, assumem uma postura em que o foco principal é agradar ao júri a qualquer custo ou convencê-lo de que o seu poema é o melhor. Na tentativa de relembrar aos slamers os propósitos primeiros do jogo poético, surgiram frases como: "Os pontos não são os pontos, o ponto é a poesia", do slam master Alan Wolf, que recorrentemente é citada em campeonatos de slam por todo o mundo, e que foi rebatida com a irônica frase: "O ponto não são os pontos, o ponto é fazer mais pontos", vinda de Taylor Mali, conhecido como um dos mais competitivos, estriônicos e ambiciosos slamers de todo o recente histórico dos slams. Os próprios poetas se dividem em opinião e alguns relativizam essa questão, como fez David Lee Morgan, campeão inglês de 2011, em entrevista durante a Copa do Mundo de Slam em Paris, na França. "Eu acho que é uma forma de arte, e como toda forma artística tão popular quanto o slam está se tornando, surgem pessoas que fazem isso para serem bem-sucedidas. Assim como vários filmes são feitos para ganhar dinheiro, muitas poesias de slam são feitas para ganhar pontos. Mas ainda assim há grandes obras de arte no cinema e eu acho que progressivamente há grandes obras sendo criadas por poetas de slam, poetas performers. É um novo gênero que está chegando. Há de se reconhecer que na busca por performances impactantes o discurso de muitos slamers se acirra racialmente e politicamente, levando temas polêmicos, expondo suas vidas privadas, e o que acontece em muitos desses casos é que as temáticas ficam em destaque e por vezes, até mesmo se sobrepõem aos poemas. Mas em meio a clichês e repetições de fórmulas, poetas com uma variedade temática e estilística enorme, em sua grande maioria apropriados do conteúdo político e social de seus discursos, frequentemente arrancam ovações de um público verdadeiramente emocionado e notas altas dos jurados pela honestidade e franqueza cortantes. Não reaja, finja de morto. Tudo é belo, tudo está bem. Eu sou positivo. Eu entrei no seu sistema. E eu sou HIV positivo. Assim terminava o poema Positive de David Goldriaut, campeão da Copa do Mundo de Poetry Slam realizada em Paris em junho deste ano. David declamou poemas de conteúdo autobiográfico e identitário, e assim como os outros 15 poetas presentes na competição, fez de suas histórias pessoais e reflexões sobre o tempo em que vive material para seus versos. Seu depoimento pessoal foi estetizado e o ritmo, a materialidade da voz, a presença do corpo, a punção vital da narração autorrepresentativa e a urgência da livre expressão se integraram, resultando em uma bombástica performance poética. Como todas as formas artísticas, o poetry slam também é passível de críticas e discordâncias em vários de seus aspectos. Mas diante da integridade e paixão com que esses poetas escancaram seus egos, suas personalidades, suas opiniões, suas crenças e suas vidas, não se pode ignorar a realidade de um poderoso momento de comunicação poética que ali acontece no momento de suas performances. Essa força poética se torna ainda mais evidente em um evento como a Copa do Mundo de Slam. A junção de poetas de 16 países com línguas, referências e visões de mundo distintas, formou uma comunidade, uma zona autônoma temporária, onde a troca de experiências e a comunicação fluía criativa e efervescentemente para um só ponto de convergência, o encontro e a convivência entre as diferenças que o slam proporciona. Isso não é diferente em São Paulo, onde acontece o ZAP, Zona Autônoma da Palavra, o primeiro slam do Brasil. Localizado no bairro da Pompeia, há 3 anos recebe poetas, interessados em poesia e curiosos de todos os pontos da cidade que se reúnem às segundas quintas-feiras do mês para celebrar a poesia falada. A diferença de estilos, discursos, idades é característica marcante, e numa noite podem se ter, juntos, disputando o mesmo slam, estudantes adolescentes, professores, atores, profissionais liberais, MCs, jornalistas, donas de casa, dançarinos, vendedores ambulantes, todos reunidos em torno de um único microfone, fazendo uso da liberdade de expressão de suas ideias, o que nem sempre foi possível num país onde houve ditadura militar como o Brasil. Nunca é demais lembrar. Não há como negar o caráter inclusivo e libertário de um encontro de poetry slam.
São zonas de diálogo, atrito e conflito são batalhas de inteligência e argumentação, propositadamente espetaculares, mostradas como oportunidades para a formação, educação e entretenimento, expressões intelectual e artística da comunidade. A dissidência, a dissonância e a diferença não são punidas, mas estudadas, performatizadas e executadas e desafiadas de maneira discursivamente produtiva. O Islã é feito pelas e para as pessoas. Pessoas que, apropriando-se de um lugar que é seu por direito, comparecem em frente a um microfone para dizer quem são, de onde vieram e qual o mundo em que acreditam, ou não. É um espaço para que o sagrado direito à liberdade de expressão, o livre pensamento e o diálogo entre as diferenças sejam exercitados. Um espaço autônomo onde é celebrada a palavra, a fala, e ainda mais fundamental no mundo como o que vivemos, a escuta.